Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula aqui do curso de Blender para modelagem 3D. Na primeira aula a gente viu como se ambientar aqui, como poder caminhar por dentro do ambiente 3D. Na segunda aula a gente viu como entrar no modo edição, como criar arestas, como criar faces, para entender como é que funciona um objeto. Nessa terceira aula agora é um pilar muito importante para a gente entender a modelagem 3D. A gente vai ver como movimentar esse objeto, como rotacionar, como mudar a escala, como mudar o conteúdo do objeto e como fazer para mudar o ponto de origem dele. O ponto de origem, essa bolinha aqui, ó, amarelinha, está aqui no meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a cena para a gente começar do zero e vamos usar aqui um retângulo para ficar algo bem simples para vocês entenderem, tá ok? Então eu vou olhar por cima, Set, A para selecionar tudo e X para apagar. Então não tem mais nada na cena agora. Inclusive pode ver que aquela bolinha, aquele pontinho amarelo sumiu, que é a origem, porque não tem nem origem de objeto aqui agora, não tem nenhum objeto na cena, está todo limpo. Vou até esconder esse menu do lado para ficar mais espaço para vocês verem. Antes de começar a colocar o objeto aqui, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Esse símbolo que aparece aqui no meio é o cursor 3D. É esse cursor aqui, ó. Eu consigo movimentar ele por dentro de onde eu quiser, tá? Aqui dentro do ambiente 3D. E se eu apertar o Shift C, ele põe o cursor para o ponto 0, ponto 0, ponto 0, de novo. Esse cursor aqui é bem importante porque ele serve de apoio para fazer movimentações. Eu vou mostrar para vocês isso aqui daqui a pouquinho. Então vamos fazer agora uma coisa, vamos colocar um retângulo, Shift A, vamos adicionar um mesh, né, uma malha, um plano apenas, que é um retângulo aqui. Olha só, como eu criei o retângulo, apareceu aquela bolinha, aquele pontinho, né, amarelo ali. Deixa eu até tirar o cursor para vocês verem. Uau, esse pontinho amarelo. Isso aqui é a origem do objeto, tá ok? Então eu volto para o Shift C, deixo o cursor de novo aqui como estava antes. A gente pode até esconder essa bolinha se quiser. Vem aqui, ó. Origins, majoriza. Então ele que sumiu ali, ó. Mas eu recomendo deixar sempre ligado, tá? Então vamos começar. Seguinte, a primeira coisa. Vamos imaginar o seguinte, esse retângulo ele tem 2 por 2 é o tamanho dele, né? Se eu apertar o N, vocês vão ver aqui, a dimensão dele, x 2 metros e y 2 metros. Por padrão, o Blender trabalha com metro, mas a gente pode mudar, tá? Isso aqui a gente vai mudar depois, quando for começar a fazer realmente a maquete, vamos passar isso para milímetros, para a gente ter mais precisão, tá ok? Então vamos só imaginar isso aqui, números inteiros que é mais fácil para a gente fazer as contas aqui. Então, 2 por 2. Só que a origem do objeto está bem no meio dele. Quando eu crio um plano, que é esse caso aqui, o tamanho dele é 2 por 2, ficou bem no meio aqui, ó, a origem, tá vendo? Então ele está coincidindo com o ponto 0, 0, 0 do sistema cartesiano. Então localização 0, 0, 0. Rotação também não tem ainda, escala continua 1, eu não mudei nada. Tá ok? Então, vamos supor que eu queira a seguinte tarefa. Eu queria pegar esse canto aqui, ó, desse retângulo e colocar ele na posição 0, 0. Como é que eu vou fazer isso? Bom, teria dois jeitos de fazer. Ou eu posso movimentar, ou eu posso vir mudar aqui, ó. Nesse caso, como são números redondos, 2 metros é bem fácil de fazer, eu quero deslocar no eixo X, 1 metro para cá, e no eixo Y, 1 metro para cá. Concordam? Então, se eu mudar aqui o X para 1 metro, ele já deslocou. E se eu mudar o Y também para 1 metro, ele já deslocou também. Eu pus um retângulo porque é 2D, eu não preciso trabalhar com o eixo Z, mas a ideia é a mesma para o Z, tá ok? Então só para vocês entenderem mais fácil, para não perder muito tempo aqui também, mostrando algumas coisas que às vezes acaba sendo meio óbvio demais. Então o que eu fiz? Eu acabei movimentando para cá. Só que a minha origem, ela está presa à malha do objeto. A origem, ela não fica presa ao 0, 0, 0. O que fica no 0, 0, 0 é o cursor, tá? Deixa eu voltar para o Select Box aqui. Então, quando eu movimento o objeto, a origem dele vai junto. Só que eu posso trocar a origem do objeto de lugar. Isso eu posso fazer. Tá ok? Vocês já vão entender o porquê daqui a pouquinho. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltar 2 vezes. Como é que eu faria isso aqui agora, sem ter que ficar digitando? Porque vamos supor que isso aqui não seja 2, seja um número bem quebrado. Eu não vou ficar fazendo conta para movimentar isso, né? Eu quero colocar de novo esse mesmo canto aqui, na posição 0, 0, 0. Como é que eu faço? Aí eu vou começar a ver as ferramentas que estão aqui, ó. Então, a ferramenta Move, ou o shortcut é G, G de Grab, Grab em inglês de pegar, né, de arrastar alguma coisa. Então, vou clicar aqui,
Olha só, ele apareceu já uma indicação visual aqui, né, da ferramenta. Eu posso selecionar um eixo e movimentar. Ó, tá vendo? Tá preso só o eixo agora. E eu posso dar o valor. Enter. Então, no eixo Y, que eu escolhi ali, eu movimentei 1 para cima. Mesma coisa para o X, ó. Joga para cá. 1. Enter. Esse é um jeito de fazer. Voltando de novo. Ou eu faço assim, ó. Aperta a tecla G. Ele está solto agora. Isso sem usar a ferramenta, tá? Usando o teclado. O G está preso ao meu mouse. Eu posso soltar qualquer ponto aqui, ó. Muitas vezes a gente faz isso, tá? A gente acaba fazendo, movimentando, baseado numa foto que está atrás. Mas nesse caso eu quero com precisão, eu quero colocar exatamente nessa posição 00. Então volto de novo, aperta o G. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou definir qual o ponto que eu quero, qual o eixo que eu quero primeiro. Por exemplo, pode ser o X. X, olha só, agora está preso no meu mouse ainda. Onde eu soltar com o mouse aqui ele vai ficar, mas está preso ao eixo X. E eu posso dar um valor também, como fiz antes. 1. Enter. De novo. G de grab. Trava o eixo Y. E 1 de novo. Enter. Ok? Então a mesma coisa. É a mesma coisa que eu clicar aqui nas flechinhas. Ou eu posso pegar aqui no meio dele, não nas flechinhas, e arrastar livremente. Tá ok? Então vocês escolhem, tem dois jeitos de fazer. Eu, como já estou mais acostumado com o software, eu trabalho com só teclado, praticamente. Eu não uso essas ferramentas aqui, raramente eu uso alguma coisa aqui. Só aqueles comandos que acabo usando um pouco menos, que às vezes os comandos tu tem como abrir também mais opções dentro dele, aí sim, mas para operações básicas eu uso só teclado. Então eu recomendo vocês anotarem aí. A letra G, grab é igual a mover, tá? Então a gente vai mover o objeto através com a letra G. Então o que eu fiz agora? Eu coloquei o objeto nesse canto no ponto 00, mas a origem foi junto aqui. Por que eu estou falando tanto dessa origem? Pelo seguinte, ó. Vamos falar agora de rotação. Vamos mudar a ferramenta. Ao invés de vir para cá, essa ferramenta aqui, ó, rotate, ou comando R. Tá vendo que ele mudou aqui, ó, a minha indicação. Eu posso girar no eixo Z, que é o eixo azul, né? Posso girar no eixo X. Ou o verdinho no eixo Y. Aqui eu teria em 3D para vocês entenderem melhor. Aqui, então, tá vendo que aparece os 3 eixos? Olha aqui. Posso girar qualquer eixo também. Então, igual como eu fiz com o Move, que eu seleciono um eixo, é a mesma coisa aqui, tá? Então deixa eu voltar para o 7, olhando por cima. Ctrl Z, volta tudo. Eu poderia, mesma coisa, clicar aqui, sei lá, girar 45 graus no Z. Então, clica no Z, travei o Z agora, né? Usando a ferramenta. E digita 45. Enter. Tá vendo que a lógica é a mesma? O Blender é bastante conciso nisso, tá? Ele usa a mesma lógica para tudo. Então, eu usei o Move, o comando Grab com G, travei no eixo e dei um valor. Agora com a rotação, usei a ferramenta, ou o comando R, seleciono o eixo e dou o valor. Vocês vão ver que para a escala vai ser a mesma coisa, tá? Então eu posso fazer assim, Ctrl Z, ou R, ele já fica travado em relação à minha visualização. Como eu estou visualizando pelo eixo Z, tá vendo aqui, o Z está aqui, ó, aqui em cima, esse gizmo aqui, então eu estou vendo o eixo Z, estou vendo por cima, né, que eu cliquei no 7 antes para poder ver por cima, então é como se tivesse travado no Z já, e posso simplesmente girar, 45. Agora, se eu tivesse de lado, vendo assim meio de lado aqui, ó, se eu apertar o R, ele vai girar em relação à minha visualização. Então o Rotate, ele fica, por padrão, travado a minha visualização. Então ia ficar meio bagunçado se eu fizesse isso. Por isso que eu coloquei um retângulo alinhado à minha visualização de cima. Então eu estou travado com o eixo Z. Tá ok? Então, ou faz assim, ó. Vamos supor que eu queira girar ele no eixo Y aqui. R, Y, 45. Se eu for olhar de frente agora, olha como ficou. Os 45 graus. Tá ok? Só que olha só, percebam que ele gira em torno da origem dele. Por isso que eu estou falando tanto da origem. E vocês vão entender agora como isso aqui é bem importante. Deixa eu ver por cima de novo. Volto como estava antes, Ctrl Z, Ctrl Z.
volto para a ferramenta de seleção, não estou usando nenhuma ferramenta aqui agora. Por que a origem é importante? Porque quando a gente usa uma ferramenta dessa de edição do objeto, ela vai atuar sobre a origem, tá? O padrão está atuando sobre essa origem aqui dele. Mas eu posso modificar isso aqui. Vamos supor que eu queira fazer uma rotação dele agora, e eu não quero rotacionar em torno desse ponto aqui. Ó. Eu quero rotacionar em torno desse ponto. E esse ponto aqui, que é o 00, é onde está o cursor 3D, certo? Então olha só, eu vou apertar o R, ele está bem na origem aqui, ó. Que a origem coincide com o quê? Que eu falei bem no início. Com o ponto central do objeto, com o ponto mediano dele. Tá? Por padrão é isso que ocorre. Agora, eu posso fazer uma modificação do objeto, mudar o tamanho dele, e a origem vai continuar ali. Tá? Eu quero só que, para diferenciar isso antes de falar da parte de rotação. Então olha só, vou entrar no modo edição do objeto agora, estou editando ele, e vou modificar alguma coisa aqui. Sei lá, vou pegar, por exemplo, selecionar 2, que é o modo aresta, essa aresta aqui, grab no eixo X, vamos colocar, sei lá, mais 2. Então agora ficou 4×2 o tamanho dele. Olha só, a origem continua aqui, tá vendo? Agora se eu clicar no R de rotação, opa, tem que dar um tab para voltar para o modo edição, né? Deixa eu tirar o menuzinho daqui, deixa mais centralizado. Volto para cá. Rotaciona. Ficou lá na origem. Tá vendo? Mas isso posso mudar. Que essa parte que eu quero mostrar para vocês. Esse é o principal objetivo dessa aula agora, mostrar como fazer essas modificações, que vai ser esse menuzinho aqui, ó. Tem algumas opções que eu vou escolher para poder fazer as nossas modificações, rotação, por exemplo, escala, o que for. Então vamos lá. Vamos supor o seguinte, ó, cliquei nesse retângulo de novo. Entrei no modo edição. Deixa o 1 aqui de seleção. Vou selecionar todos. O A para selecionar todos eles. Vamos supor que eu aperte rotação agora. Olha o que aconteceu, como ficou diferente. Como agora eu estou editando o conteúdo do objeto, e por padrão, ele está... Deixa eu dar um ESC aqui, ó. Por padrão ele está selecionado esse pontinho aqui, ó. O que esse pontinho fala? Median Point, tá vendo? Falando de azulzinho ali, ó. Median Point. Por padrão é o ponto médio. Quando estava só um retângulo antes, o ponto médio coincidia junto com a minha origem, né? Que era bem no meio aqui dele. Ou quando eu estou no modo de objeto, se for rotacionar também agora aqui, ó, ele continua na origem, modo objeto. Mas agora eu entrei no modo edição. Selecionei todos os vértices. Como o ponto agora é médio, o ponto médio não vai mais ser esse ponto aqui. Ele vai calcular a metade do objeto. Como eu não mudei no eixo Y, vai continuar 1 aqui no eixo Y. Agora o eixo X vai ser 2, né? Porque eu aumentei mais 2, então é 4. Então o ponto médio dele vai ser aqui 2 no X e 1 no Y. Concorda que vai ser bem aqui? Deixa eu botar um Alt Z para ficar transparente, ó. Vai ficar bem aqui o nosso ponto de rotação agora. Então vamos lá. Rotação. Olha lá. Então por isso é importante entender isso, tá? Que por padrão agora ele vai usar o ponto médio para a rotação. Mas eu falei que eu não quero isso. Eu quero rotacionar em torno desse ponto aqui, ó. No cursor 3D. Então vamos fazer isso. Como é que eu faço? Você vem aqui e muda para 3D Cursor. O ponto de pivô, ponto de rotação vai ser 3D Cursor. Mesma coisa, aperto o R. Olha lá, o ponto passou para lá agora. Eu quero rotacionar, sei lá, 90 graus, deixa ele em pezinho aqui, ó. Tá vendo que ele apareceu aqui em cima já? Para cá é menos, tá? Para o lado esquerdo é menos, para o lado direito é mais. Então se quiser jogar para cá, eu vou girar 90. Se quiser girar para cá, é menos 90. Então nesse caso vai ser menos 90. Agora sim, eu consegui rotacionar esse nosso retângulo, pivotando ele pelo ponto 00, que é o ponto do cursor 3D. Tá ok? Mas vamos supor que eu queira fazer... eu tenho outro ponto de pivô. Imagina o seguinte, ó, que eu estou aqui editando no modo aresta, eu extrudei aqui mais um para cima, no eixo Y, 1. E eu quero, por qualquer motivo que seja, eu quero que o ponto pivô seja esse ponto aqui, ó. Modo vértice 1. Esse vai ser meu ponto agora de rotação. Como é que eu faço isso?
Ele não é nem o ponto médio e nem é o cursor 3D. Aí é o seguinte, ó, eu seleciono ele inteiro, todos os vértices, né? Selecionei tudo que eu quero girar inteiro, mas eu quero que esse ponto seja ponto de rotação. Tá vendo uma coisa aqui interessante, ó? Todos os vértices são amarelinhos. Esse outro aqui tá branco. Por quê? Ele indica qual foi a última seleção. Então imagina que eu clico isso aqui, ó, de novo, passou para cá, ó. O branco está aqui. Agora aqui, ó, foi para cá. Então ele indica qual foi o último ponto selecionado. Então tem um pivô point para isso. Active Element, que é o elemento que está ativo. Então de todos os selecionados, o último foi esse. Agora, se eu apertar a rotação, 90, ele rotacionou em torno desse ponto aqui. Tá ok? Então, são os mais usados são esses, o Medium, o 3D Cursor e o Active Element. Tem o Boundary Box também, Bounding Box Center, que ele calcula o centro do objeto todo, seria o centro de massa dele, né? Como vocês vão ver aqui, ó. Bounding Box Center, rotaciona. Ó, ele calculou algum ponto no meio. A gente não usa muito isso porque a gente não trabalha sempre com retângulo, coisa assim, muito reta, né? Ainda mais a gente vai fazer depois um foguetinho, depois um avião, que tudo coisa bem arredondadas, mais complexa. É difícil saber qual o ponto central que está tendo. Mas ele calcula pra gente isso. Esse ponto seria diferente se eu tivesse aqui, ó. Imagina assim, essa aresta aqui, extrude em Y mais 2. O ponto vai ter que mudar, né? Então seleciono todos agora, ver todos os vértices, rotaciona. Olha só como mudou lá para cima. Então ele calcula pra gente qual o ponto médio, tá? Então isso aqui acaba usando pouco, eu não uso muito não. Opa, aqui. Então a gente usa muito o 3D Cursor, o Medium Point, que é o padrão que ele vem, e o Active Element. Esse menuzinho aqui, eu acabo nem usando, eu uso com o teclado. E como é que faz para acessar com o teclado? É o ponto. Aperta a tecla ponto, ele abre esse menuzinho pra gente aqui, ó. Active Element, Medium Point, 3D Cursor. Tá ok? Então você escolhe, tá? Eu escolho trabalhar sempre com o teclado, que eu acho mais fácil. Mas eu sei que no começo é difícil ficar gravando todas as teclas, então usem os menus, tá? Então anota também no caderninho de vocês aí. A tecla ponto é o que vai ativar esse menuzinho de Pivot Point. Tá, só que eu estou falando agora de edições aqui, eu estou girando essa minha malha usando o modo edição, né? Eu estou aqui no Edit Mode. Mas se eu não tivesse no Edit Mode, às vezes eu preciso mudar o objeto como um todo. Eu não quero pegar parte do objeto só, ou eu não quero ter que entrar dentro dele aqui para poder fazer isso. Imagina que eu queira girar ele em torno desse ponto aqui, ó, esse canto, por exemplo. Pô, ele não é o Medium Point, ele não é o 3D Cursor, e eu não tenho o último elemento ativo agora. Acabou esse negócio de elemento ativo porque eu não tenho mais um ponto para girar ele. Ó, o que ele vai fazer então? Tá lá no 3D Cursor. Ah não, aliás, desculpa, eu mudei aqui 3D Cursor, tá certo? Agora se eu pegar aqui o Active Element, rotaciona. Ó, o Active Element no modo objeto é a origem. Tá ok? A origem continua aqui, ó. Olha o que eu fiz até agora. Eu modifiquei fiz um monte de modificações do objeto, mudei o tamanho dele, extrudei, né? Mudei a rotação dele várias vezes, então ele foi trocando de posição aqui dentro do ambiente 3D. Mas a origem continua aqui. Tá? Então, a gente precisa saber como modificar essa origem. Porque fica esquisito também o objeto está em outra posição e a origem está longe dele. Então eu posso definir qual vai ser a origem do objeto como eu quiser. Como é que faz isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero girar isso aqui de novo, para que ele fique girando para o lado direito agora, para ficar como se fosse uma letra L aqui. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu quero girar, rotate, 90. Quero fazer isso. Porém, voltar um pouquinho, eu quero girar nesse ponto aqui, ó. Eu quero que esse seja o meu ponto pivô. Tem dois jeitos de fazer. Eu posso jogar a origem para cá, mas para jogar a origem para cá, eu preciso de um outro comando que vocês não viram ainda, que é o seguinte, ó. Então eu vou clicar nele, modo edição, seleciona esse vértice aqui. Esse vai ser o nosso ponto de rotação, né? Você faz o seguinte, ó. Anota aí, Shift S.
Ele vai abrir outro menu, o menu de Snap. Esse menu usa bastante, tá, pessoal? Então isso aqui vocês têm que acabar gravando mesmo. Shift S, Snap, que ele vai definir algumas coisas aqui, ó. Eu não vou ver tudo hoje não, tá? Vou ver só um, na verdade, para não ficar muito complexo. Eu vou usar esse aqui, ó. Cursor to Select. Então eu estou com esse pontinho selecionado. Eu vou mover o cursor para lá. Cursor to Select. Olha o que aconteceu. O cursor que estava aqui no ponto 00 veio para cá. Pronto, agora eu posso sair do modo edição. E eu posso usar como pontos pivô o 3D Cursor. Agora eu faço Rotate. Olha só, está preso ao 3D Cursor. E tá vendo que tá a bolinha girando junto ali, a origem? Vai girando junto? Eu estou girando todo o objeto, né? Então essa é uma grande diferença. Quando eu estou no modo edição do objeto, eu não mexo na minha origem. Quando eu estou girando o objeto como todo, a origem vai junto. Tá? Então eu quero que vocês diferenciem bem essa questão. Então vou escrever aqui, 90 graus. Olha só, a origem veio para cá. E o ponto pivô foi esse aqui. Mas se eu quiser que a minha origem seja aqui agora, porque não tem sentido eu ficar mexendo no objeto e a origem lá longe, né? Aí é o seguinte, o outro comando agora, Object, Set Origin to 3D Cursor. Olha só, só voltando um pouquinho, eu entrei no modo edição, selecionei esse ponto, Shift S, é o menu de Snap, eu movi o cursor para o ponto selecionado. Bom, então está aqui. Agora, eu vou aqui no menu Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Foi para lá. Tá vendo que ficou o pontinho amarelo ali? Então eu não preciso mais que o meu 3D Cursor esteja aqui. Vamos voltar para o centro. O comando é, anotem também aí, Shift C. Shift C, voltou para cá para o padrão. Eu até consigo movimentar ele, tá? Vários pontos aqui. Mas Shift C volta para a origem. Agora sim, eu tenho esse meu objeto em forma de L e faz mais sentido que a origem esteja no canto, né? Agora, se eu colocar aqui o Active Element, ou Individual Origin, não, Individual Origin não, Active Element mesmo, Individual Origin é outra coisa a gente vai ver depois, não agora. Eu vou rotacionar, olha só, agora sim, está em relação à minha origem. Então vocês vão definir a origem do objeto como vocês quiserem, tá? Vamos supor que eu queira que a origem seja bem no centro de massa dele. Eu venho aqui, Object, Set Origin, Origin to Geometry. Ele vai calcular para a gente a geometria, ele achou que o centro de massa seria aqui. Tá ok? Então vocês podem depois explorar com calma esse menuzinho aqui, tá ok? Então deixa eu dar um Ctrl Z, que eu não quero que a origem seja lá, eu quero que seja aqui mesmo. E agora, olha só que interessante. Olha o menuzinho do lado aqui, ó. A minha localização do objeto onde é que está? A localização é a origem. A origem dele está 1 no X e 4 no Y. 1 e 4. Agora, se eu quisesse colocar esse objeto daqui para cá, como a origem está no canto, eu consigo. Por exemplo, X igual a 0, Y igual a 0. Entenderam? Faz sentido para vocês isso? Por isso eu comecei mostrando lá no começo aquele retângulozinho, com aquela origem no meio, eu fiz umas modificações dele de posição, que vocês viram que eu tinha que fazer a conta, né? No caso era fácil, que era só 2 por 2, então eu ia movimentar um só em cada eixo. Mas agora não, eu não tenho mais um objeto que é 2 por 2. Mudou o tamanho dele, nesse caso aqui está 5 por 4. Mas eu consegui trazer a origem para o canto, e com a origem no canto eu consigo pôr esse canto onde eu quiser, digitando o valor. Tá? Digitando, arrastando, o que for, ou usando a ferramenta de movimentação. Ok? Então, alguns conceitos bem importantes, tá, pessoal? Essa aula aqui é muito importante. Eu sugiro que vocês, depois de acabarem o vídeo aqui, tentem replicar essa aula, para vocês entenderem bem, porque falando aqui muita coisa, muito comando, não dá para absorver tudo. Eu sei que não dá. Por isso que eu falei lá na primeira aula, vocês só vão aprender modelagem 3D modelando. Não vai ser vendo alguém mostrando o tutorial de como fazer. Tem que treinar e treinar bastante. Tá? A minha intenção é liberar 1 ou 2 vídeos por semana, de acordo com o que eu puder fazer, lógico, né? Que eu trabalho, então eu faço isso nas minhas folgas. Inclusive estou gravando em hotel de novo isso aqui. Mas entre um vídeo e outro, vocês têm que tirar pelo menos uma meia horinha por dia para poder praticar. Tá ok? E para encerrar essa aula de hoje agora, vamos mostrar a última coisa. O último conceito de escala do objeto, para vocês diferenciarem o que é uma escala do objeto como um todo,
ou dentro do modo de edição. Então a gente viu o comando Move, ou Grab, o Rotate, né, com o comando R. Vamos ver agora a escala, que é o comando S. Vamos supor o seguinte, eu quero que isso aqui, ao invés de ter 5 de comprimento aqui no eixo Y, né, e 4 aqui, eu quero que seja o dobro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para ficar com 10 e aqui com 8. Eu vou multiplicar por 2 isso aqui. Eu posso simplesmente fazer isso, ó. Escala em X. 2. Só que ele fez só nesse eixo aqui. Tem mais uma coisa que eu vou mostrar para vocês que eu não falei na parte de rotação. Lembra que, olha só, foi bom que aconteceu isso. Eu nem ia mostrar isso agora, mas foi bom que aconteceu, porque é uma coisa que pode confundir no começo. Tá vendo como eu mexi no X e subi o Y? Por quê? Ele está com uma rotação aqui no eixo Z. A gente acabou girando tanto ele que ele mudou a rotação do objeto. E aí tem um comando que eu ia mostrar por escala, eu vou acabar mostrando por rotação também agora para vocês entenderem. Deixa eu dar um Ctrl Z, deixa como estava antes. Ele está com essa rotação aqui, ó, menos 90. Lembra que eu fiquei girando várias vezes e acabou ficando no final deu menos 90. Se eu apertar o 0 aqui, ele vai desfazer o que eu fiz antes. Então eu não quero desfazer, eu quero que esteja daquele jeito realmente. Então Ctrl Z, eu quero realmente que esteja menos 90. Só que eu quero que o objeto, como está agora pronto, fique com escala 1 por 1, fique a localização 0, que é a origem aqui no 0, e fique a rotação 0 também. Eu não quero que fique com esse 90 aqui, ó, porque eu inverti os eixos aqui. Então o que faz? Anota também aí. Comando Ctrl A. Wide Apply. Eu vou aplicar as transformações que eu fiz nesse objeto. Porque por enquanto eu só fui editando, mas ele vai modificando os valores aqui. Se eu quiser deixar os valores zerados, aperta o Ctrl A. Você pode fazer apenas a localização, apenas a rotação, apenas a escala ou All Transformation. Nesse caso, deixa eu só para vocês verem só a rotação. Então, Ctrl A, Rotation. Agora vamos pegar esse cara aqui, vou selecionar ele. Acho que não estava selecionado. Ctrl A. Agora sim. Desculpa, eu estava clicando fora, apertei Ctrl A, mas não estava selecionado. Por isso continuou 90, eu não tinha visto. Agora zerou, tá vendo? Ó, só voltou um pouquinho. Ctrl Z. Ó, estava menos 90. Eu cliquei fora, apertei Ctrl A, mas não apliquei rotação em ninguém, porque não estava selecionado. Então, primeira coisa, óbvio. Seleciona o objeto, tá lá, menos 90. Ctrl A, agora sim, Rotation. Eu apliquei a rotação. Então agora para ele é como se eu não tivesse feito rotação nenhuma. Eu fiz várias modificações dele, mas é como se eu tivesse construído o objeto agora, eu quero que fique assim. Não vai ter rotação nenhuma. Essa é a posição dele. Ele está no 0, rotação 0 e escala 1. Tá ok? Então Ctrl A, Rotation. E agora por último a escala, que é o seguinte, ó. Escala, eu quero só no eixo Y. Tá vendo como é a mesma coisa que rotação e movimentação? Se define o comando, define o eixo e o tamanho. No caso eu quero 2. Olha só, eu dobrei ele no eixo Y. Agora o tamanho está 10 agora. E aqui foi para 2 também, estava 1, né? E olha só, passou a escala para 2 aqui. Então, ou eu faço isso, ou eu escrevo 2. Tá na mesma? Se eu for no X agora, 2 também. Tá ok? Então agora está 10 por 8, antes era 5 por 4. Pode ver que tem 10 quadradinhos aqui no eixo Y e 8 quadradinhos aqui no eixo X. Então eu multipliquei por 2 o tamanho. Só que é interessante, sempre que eu deixar, depois eu fazer as modificações, aplicar isso tudo. Tanto faz para localização, rotação ou escala. Principalmente escala, porque escala, vocês vão ver os comandos mais para frente, que se isso aqui não tiver 1 e 1, ele começa a distorcer. Tá ok? Então, acabei de editar meu objeto, está tudo pronto, estou satisfeito com ele. É assim que vai ficar? É. Então, aplica. Seleciona o objeto, Ctrl A, escala. Ó, vou tudo para 1 de novo. Tá ok? Isso por quê? Porque eu estou editando o objeto no modo objeto. Agora, entra no modo edição. E se eu quiser modificar ele, a escala dele, dentro do modo de edição. Então vou selecionar todos, vou apertar o comando S, vou escalar. Só o comando S, sem eixo nenhum, ele muda tudo ao mesmo tempo. Nesse caso é o eixo X e Y, porque não tem o Z, né? É 2D isso aqui.
Vamos supor que eu mude agora para 0,5, metade. Vai voltar como estava antes. Ficou agora 1, 2, 3, 4, 5 de altura, 1, 2, 3, 4 de largura. Ficou 5 por 4. E volta para o modo objeto. Olha o que aconteceu. Eu modifiquei o tamanho do objeto, eu modifiquei a malha dele, só que eu não modifiquei o objeto. Lembra que eu falei na aula passada? Uma coisa é o objeto, outra coisa é a malha dele. Quando eu estou no modo Edit, eu estou modificando a malha do objeto, não o objeto. Então, eu mexi na escala da malha, não mexi na escala do objeto. Inclusive, uma coisa que eu recomendo, sempre que eu for mexer em escala, para não dar confusão, para não ter que fazer o Ctrl A e aplicar, porque a gente acaba esquecendo isso às vezes, entra no modo edição, edita ele usando o modo edição. Então aí você edita a malha do objeto, ok? Porque nosso objetivo aqui é gerar uma malha para imprimir. Então a malha que é o interessante. Eu não modifiquei agora a escala do objeto, tá vendo? Continua tudo igual, 1 para 1. E para encerrar a aula de hoje mesmo, o último detalhezinho da escala. A escala também tem um ponto de pivô. Olha só, entrei no modo edição. Se eu apertar agora escala, olha só, está nesse ponto aqui embaixo. Que ponto que é esse? Está mantendo ali o elemento ativo, né? Que a gente já viu antes. Mas eu posso colocar o 3D Cursor, que nesse caso vai ser igual, tá? Então é o mesmo. Agora, vamos fazer o seguinte, eu quero modificar aqui, ó. Esse é o último ponto selecionado. Volta para o Active Element. Escala, olha só. Aquele é meu ponto pivô. Então faz bastante diferença isso, né? E o que usa bastante também é o Medium Point. Escala do ponto médio. Principalmente se for, por exemplo, um círculo. Imagine um círculo aqui. Eu posso apagar toda a malha do objeto e posso mandar adicionar agora um círculo. Por exemplo, está aqui, ó. E posso movimentar ele também. Não está mais no ponto ali. Se eu der, olha só, um S de escala, está no ponto médio do círculo. Que é o que a gente quer realmente, né? Se eu quiser aumentar um círculo de tamanho, eu vou ter que querer pegar bem o centro dele. Aí eu uso o Medium Point. A minha origem continua lá. O 3D Cursor continua aqui. Eu poderia fazer o seguinte. 3D Cursor. Escala, tá lá. Tá vendo a diferença? E uma coisa que é interessante para vocês verem, eu comecei com um plano. O nome do objeto é Plane, que ele me sugere esse nome para mim. Eu tinha um plano antes. Acabou virando um círculo. Tá vendo que o objeto aqui não tem nada a ver com a malha? Eu posso trocar a malha. Nesse caso eu estava em modo edição, troquei a malha toda. Continua com o nome de plano, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá ok? Então diferencie bem isso logo no começo. Eu demorei muito para entender isso quando eu estava começando a aprender o Blender sozinho. Uma coisa é o objeto, outra coisa é a malha do objeto, tá ok? Mas deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, deixa como estava antes. Já está como estava antes, né? Isso aí. Volta para o modo objeto, tá lá, 5 por 4, escala 1, rotação 0, localização 0, tudo pronto. Ok, pessoal, nós vamos continuar fazendo isso aqui nas próximas aulas. Eu vou... Praticamente toda aula a gente vai usar isso, a gente vai fazer modificações aqui. Na próxima aula agora eu vou mostrar como a gente vai trabalhar com cilindros, tá? Porque a gente vai começar já a ver como editar um cilindro, como fazer subdivisões dele, como poder escalar, como fazer para esticar o cilindro, criar mais vértices para ele, fazer extrusões, né? Por quê? Porque, como eu disse lá no início, na primeira aula, a gente vai construir aquele VLS, né? O foguete lá brasileiro, lá, que vai ser um foguete central com mais 4 foguetes auxiliares no lado. E a gente vai começar a construir esse foguete. Só que o foguete eu não vou fazer com retângulos, vou fazer com cilindros, né? Então a próxima aula vai ser sobre cilindros. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar o cilindro, editar, como já falei, ok? Espero que vocês tenham entendido bem isso aqui. Eu sei que essa aula aqui ela é mais chatinha, porque tem muito detalhe, muita coisa nova. E precisa praticar, pessoal, tá ok? Antes da próxima aula, assistir a próxima, para um pouquinho, tenta rever esse vídeo aqui, anota bem tudo que eu falei de comandos e tenta repetir tudo isso. Porque para vocês entenderem bem o que são esses pontos de pivô, o que é o modo edição, o que é o modo objeto, a diferença, o que é aplicar escala ou não aplicar escala, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero ver vocês na próxima aula. Se estiverem gostando aí, dê um like, comente alguma coisa se possível também, isso vai ajudar o YouTube gerar mais engajamento aqui para o vídeo. E vejo vocês na próxima. Até mais, um abraço.